8h33, Folha no Ar, primeira edição. A gente não para de falar no intervalo, o ouvinte deve ver no streaming. Rapaz, essa turma continua falando, porque realmente os assuntos são interessantes e a gente tem aquelas opiniões também que a gente não quer dar no ar e tal. Tomar cuidado para ninguém falar aqui, o microfone aberto, um F, como o general Heleno, né? Você sabe que tem um ditado que eu gosto muito, né? Problema é coisa de física, problema é coisa da vida. E depois dá um problema. Dá um problema. Mas, vamos lá, vamos voltar. Falar o último bloco, a gente já adiantou, né, o assunto, que é eleição municipal. A gente falou aqui da eleição para... Você é pré-candidato à reeleição, como eu acho que de resto, candidato legislativo, todos são, naturalmente, né? Sim. Executivo também, onde isso é permitido, né? Não são todos os países que têm reeleição para executivo. O Brasil, por exemplo, não tinha até o final do primeiro mandato do Fernando Henrique Cardoso, né? A partir dali começou a ter, alguns dizem até que com compra de voto. Ele deu uma entrevista agora no Roberto Dávila, muito boa entrevista na Globo News, na segunda-feira, foi vinculada. E que ele nega peremptoriamente isso, o presidente Fernando Henrique, né? Muito lúcido, perto de fazer 90 anos. Mas, enfim, eleição municipal, eleição para vereador, na qual você vai competir, eleição a prefeito de Campos, que invariavelmente cargo executivo acaba sendo o norte. Estamos aqui falando se é conciliável, se não é conciliável. Parte do grupo está com o Rafael, parte do grupo está com o Caio. Qual a sua visão? A visão de ambos, aliás, perdão. Mas lógico, o Jorginho como sujeito, o Rodrigo como observador político. Bom, vocês têm esse pleito de outubro. Nós já temos uma opinião de um membro do G8 que falou aí na web, aí, que é o vereador Ivan Machado, que diz que para ele o G8 deixou de existir depois daquela votação. Essa é uma opinião dele, né? Se já tem uma opinião de um membro, acho até que tem que oficializar o desmanche do G8. Se isso já parte dele, se parte de outros membros do G8, né? Ou ele, né? Se achar, se a opinião é só dele, de que o G8 tem que deixar de existir, ele já oficializar até hoje mesmo a saída dele do G8. Ele dá uma sugestão para o programa aqui, convidar todos os 8 vereadores do ex-G8. Então para ele, então. Mas aí só para responder o que ele está mandando aqui, 8 não dá para fazer. O máximo que eu posso chamar aqui, eu ficando ali junto com o Marco, é 3. Eu não tenho como fazer com mais de 3. Mas está aberto a todos os vereadores do G8 que quiserem se manifestar. O doutor Ivan não era vereador quando tinha o G5, mas quando o G5 houve a desconfiguração dele, deixou de ter, cada vereador que não quis continuar no G5 foi lá e protocolou um pedido de saída do grupo. Então, o doutor Ivan já deveria ter feito isso, né? Que aí, se outros se acharem também, como aconteceu no G5... Então, pelo menos não é mais G8, parece G7. Exato. Exatamente. Na concepção de doutor Ivan já é G7. Né? Se outros acharem que deve sair, vai lá protocola a sua saída, o seu pedido de saída. Agora, eleição municipal, Jorginho. Está aberto, sabe, Luiz? Pelas pesquisas aí que a gente tem visto, a gente percebe o seguinte: tem alguns pré-candidatos que eu acho que até o final, na minha opinião, desistem da candidatura. Bucha ontem desistiu aqui, anunciou... Vereador ou prefeito? Prefeito. Prefeito. Muitos irão desistir. Por quê? E digo por quê. As pessoas sabem que hoje administrar o município de Campos é uma missão extremamente difícil. Muito difícil. Se passar, então, se passar a partilha, fica ingovernável. O município vai ficar ingovernável. Então,
Vamos dizer, por exemplo, o Vladimir Garotinho, que está numa situação confortável como deputado federal. Será que ele vai querer pegar uma prefeitura de Campos falida do jeito que está e trocar a comodidade de um mandato de deputado federal? Eu acredito que não. E só para acrescentar, ontem eu ouvi a entrevista do Buchaú ontem, e eu acho que a análise do Buchaú ela vai além. É porque a candidatura do Vladimir, ou seja, a vinda do Vladimir para a prefeitura de Campos, desvincular ele aos compromissos feitos pelo pai dele a vida toda em relação a outras propostas eleitorais que vão além do município de Campos, será que teria dinheiro suficiente para custear isso, como já custeou em outras situações que a gente sabe? Uhum. Então, será que hoje é interessante se ter a prefeitura de Campos? Porque se tem a prefeitura de Campos, será que você consegue custear da mesma forma que você custeou projetos eleitorais que iam muito além daqui, como governo de estado? A crise do financeiro de Campos começa em 2014. Lógico, houve a queda ninguém discute, houve a queda do preço do barril do petróleo imensa. Mas também porque foi eleição governador. Vamos falar sério, né? Sim. E aí, será que... Não como diria a Nietzsche, coincidência não há, né? A primeira coisa corroborando o que você está falando. Sim. A primeira coisa do grupo do Vladimir Garotinho que eles precisam definir é quem é o pré-candidato do grupo. Porque Vladimir diz que é pré-candidato, Garotinho também diz que é pré-candidato a prefeito. Então, eles precisam definir quem é o pré-candidato do grupo. Esse é o primeiro passo. Eles definirem. Mas Vladimir disse aqui que não acredita no que o pai seria. Vamos falar sério também. Tem um sonho jurídico de ser candidato. Sim, mas queira ou não queira, ele está dizendo que é pré-candidato, né? Então, eles precisam definir quem é o pré-candidato. É Vladimir ou é Garotinho? Então, a gente não sabe nem a que ponto a Prefeitura de Campos se torna interessante a partir dessa votação do STF, né? Ou até hoje em dia mesmo, né? Como que ela se torna interessante para determinados grupos. Porque são grupos que muitas vezes têm propostas muito maiores do que simplesmente governar Campos, né? Então isso tudo acho que é uma coisa realmente que vai ser repensada a partir de abril agora, quando o STF decide aí, né? Há quem fale abertamente nisso, e eu perguntei aqui ao Vladimir, ele teve versão um pouco, não respondeu de maneira direta, sobre o que se comenta, se a decisão do STF agora em abril, em relação à partida dos royalties, for muito dura, que ele não seria candidato acho que todo mundo que tem política, ou como o Jorginho, como sujeito, ou como nós, como observadores, todo mundo já ouviu isso, né? Uhum. Sim. Vocês já ouviram, por óbvio? Sim. Mas vamos lá, perspectiva. O Rodrigo, trabalhei do lado dele muitos anos e conheço bem a maneira dele pensar. O Jorginho tem uma relação repórter-fonte, acho que essa legislatura, né, de proximidade, relação profissional. Como é que vocês estão vendo a eleição? O que vocês acham que deve acontecer? Ela está aberta, porque as pesquisas que a gente vê aí, a quantidade de pessoas que não definiram o voto para prefeito ainda, chega em torno de 80%. O Buchaú falou isso ontem aqui, falou em 70%. Né? Que não tem candidato a prefeito. Não tem candidato a prefeito ainda. Então a eleição está completamente indefinida. Como fica, na sua opinião e na opinião do Rodrigo, essas resistências, né? Não, resistência não, a palavra é... Ai, meu Deus do céu. Poxa, faltou a palavra mais importante de rejeição. As rejeições. Rejeição. Como funcionam essas rejeições? Como você acha, julgando, por exemplo, Caio, Garotinho e Vladimir e Rafael? A rejeição, numa pesquisa, ela tem um peso muito grande, né? Porque a rejeição é quando o cara diz que, eu não voto em fulano de maneira alguma, né? Uhum. E mudar o voto da rejeição é mais difícil do que mudar o do indeciso. Mudar não, conquistar o do indeciso. Sim. Mas como esse coeficiente de indecisos é muito grande, mesmo aquele que está com a rejeição alta,
pode se tornar vencedor da eleição. A eleição está aberta. Porque rejeição é o seguinte, os estatísticos falam... Você quer falar sobre isso, Rodrigo, primeiro? Não, depois a gente... Porque assim, eu não sei ainda como vai ficar, porque tem toda uma questão de se colocar, né? Tem ainda questão dos próprios partidos, que é uma coisa que vai definir muito e vai ajudar muito. Agora a gente já vê namoro do Whitson com o PSL, que é uma coisa que já vinha, e então tem que saber como que vai ser esse apoio do Whitson, como que vai estar a postura do Whitson. O Whitson hoje tem um governo, vamos botar assim, até mediano avaliado assim por questão de ter colocado folha de servidor em dia, questão da segurança de estar atuando de uma forma, tendo resposta, uma né, forma mais estatística. incisiva. Então tudo isso vai depender muito de como vai ser tanto daqui para frente, como que vai ser a avaliação todo do governo Bolsonaro, como que hoje tem 30% entre bom e ótimo, que é uma coisa mais de 30%. Mais de 30%. Então tudo isso vai interferir muito de como vai ser daqui até outubro, esses governos, eu acho, e como eles vão interagir nas eleições municipais. Entendeu? Então eu não sei se realmente... Se Bolsonaro mantivesse esse mais 30%, Flávio Bolsonaro abraçar Gil... Como é que vai ser? É uma coisa, então, né? Então, o Whitson apoiar Vladimir, ou via Bruno, ou bancar Marcelo Mérito com candidatura própria, quer dizer, são vários. Exatamente. Então, tudo isso eu não me sinto ainda muito confortável e seguro para fazer uma avaliação por conta de todo esse cenário que eu acho que ainda vai alterar. Mas você concorda com o Jorginho que ela está aberta? Eu acho que sim. Assim, a gente sabe que o prefeito hoje, Rafael, tem uma rejeição muito grande, mas o Rafael é uma pessoa que, quando vai pra rua, ele consegue crescer. Ele é muito bom de rua. Ele é bom de rua e ele não é aquela pessoa. Mais que as pessoas falam, mas Rafael vai no lugar, as pessoas vão, grito e tal. Mas onde ele vai e onde as pessoas estão dispostas a ouvi-lo, ele consegue uma boa. Rafael é uma excelente pessoa, né? Isso sim, é um cara como formidável. Pessoa. Eu falo muito com ele, Rafael, eu não queria estar no seu lugar. Não queria estar no lugar dele. Ele pegar uma prefeitura, como pegou, endividado, para vocês terem ideia. Rosinha, no último ano de governo dela, ela teve um orçamento com os empréstimos, com a venda de futuro, de 4 bilhões de reais. Rafael Diniz, nesse último... Né? E perdeu a eleição. Rafael Diniz, nesse último ano de governo dele, ele vai ter um orçamento, uma previsão de 1 bilhão e 800. 1,8, exatamente. Menos da metade. Menos da metade. É como uma pessoa. E com as dívidas ainda fechadas. Sim, claro. Sem contar, Jorginho, que eu sempre repito que a matéria de Josélia de agosto, as PEs. Sim, que era 180 milhões que é para 100 Perdão, 120 em valor nominal, sem IPCA, 120 milhões de média nos 8 anos Rosinha, cai para 40 de média nos 3 primeiros anos do governo Rafael, 17,5. Quer dizer, 120, 40, 17, hoje foi 5 milhões. Quer dizer, além da dívida, o dinheiro que entra. É impressionante. A forma, a gente precisa exemplificar para as pessoas e de uma forma que elas possam entender. É como uma pessoa que ganhava 4 mil reais por mês e passou a receber 1.800, né? Sem os descontos. Bruto. Não é? Aí você vai ter que diminuir, gastar menos luz, gastar menos água, tirar o filho da escola particular, botar em escola pública, vai ter que fazer as adequações. E ele está nesses 3 anos tendo que fazer essas adequações, que são medidas impopulares, que não agrada, lógico que não agrada, mas que foram necessárias. Mas aí aquilo nós comentamos ontem, né, Luísio? Ele não perdeu, por exemplo, ele tinha que ter essas decisões impopulares, mas ele não perdeu o timing de fazer essas medidas impopulares. Ele fez, por mais que, claro, ele fez com o próprio programa Campo Cidadão, da Passagem Real, foi uma coisa que ele fez lá atrás, que tentou
se adaptar. Hoje as pessoas ainda questionam a questão do transporte público, mas hoje você consegue ver uma proposta de se ordenar algo que durante muito tempo foi abandonado. Ele teve coragem de fazer fazer que não coisa foram que feitas. ninguém tinha coragem de fazer. E que outras cidades fizeram. E isso Hoje você vê que questão... só Campos tinha a farra que se tinha em relação ao transporte alternativo sem Não, o controle. lotado e vai, ele Entendeu? teve uma Era um coragem negócio incrível. Então, né? assim, tem suas falhas. Hoje ainda a estrutura montada para a questão do transporte não é ideal, mas se fez algo que não se faz há muito tempo. E se isso vai agradar, se isso agrada algumas pessoas ou desagrada outras, mas era necessário. Não tem como você ter uma cidade desenvolvida se você não ordenar essa cidade. Deixar correr solto. E isso aconteceu durante muito tempo. O que faltou, eu acho que essas medidas deveriam ser todas feitas no primeiro e segundo ano do governo, tá? Porque o remédio amargo você tem que dar de uma vez só. Essa é a minha opinião. Teve algumas coisas que foram feitas de forma tardia, não é? E o governo deixou de trabalhar a política junto com o administrativo. Isso também eu vejo que foi uma falha, não é? Então não adianta a gente achar que administrar um município é administrar uma empresa privada. É completamente diferente, não é? Então esse time aí que você falou, eu acho que realmente ele perdeu. O cientista político, professor da UENF, Hamilton Garcia, antes de eu fiquei agora ausente no carnaval, antes de eu ser, foi uma das últimas entrevistas que eu fiz, acho que foi a última, inclusive, não foi? Que eu participei. Acho que foi numa sexta-feira. Não foi na quinta, na sexta foi o Armando que eu acabei não vindo. Armando Carneiro, de Quissamã. Foi verdade. Verdade. Eu lembro que eu faltei. Não acordei. Mas enfim. Foi punido. Tô brincando. Marco. Quando a gente falta. Quem só faz rádio é mais tranquilo, né? Eu sei disso. Eu sei disso. Jornal, não é brincadeira, não. Mas enfim, Arnaldo mesmo cortado desgraçado para conciliar as duas funções. É difícil. Mas enfim, o Hamilton Garcia aqui, nesse programa, cientista político, professor da UENF, falou que só a cidade não quebrar, isso é uma virtude desse governo. Né? Porque eu me lembro, de novo, de fonte, eu não posso dizer a fonte, mas eu me lembro que eu sempre, lógico, mesmo quando você tem uma relação conflituosa e tal, você falou que gente que não aceita crítica, e tem gente que tem medo da entrevista, por exemplo, gente que não aceita crítica. Uma fonte do governo Rosinha no segundo, ali no ano eleitoral. Eu sempre almoçava com essa fonte, a pessoa, primeiro escalão do governo, e saía assim, conversando, ela vira para mim, aquela coisa que você, antes de ir embora, Luiz, se não vier vendo o futuro, não paga servidor. Falou assim de maneira peito muito aberto comigo. Então essa foi a situação que foi herdada pelo governo, né? Diante de uma situação dessa, como você falou aí de orçamento, eu falei aqui de participação especial, você concorda com o Hamilton? E se concorda, isso não devia ter sido melhor comunicado, e aí, Rodrigo, pode falar melhor à população? Olha, vocês falaram do governo Witzel que tem levado o governo bem. Agora eu vou abrir um parênteses. O Witzel tem levado o governo até agora, com pagamento em dia, porque o Estado está sob recuperação fiscal. Porque senão a dívida do Estado do Rio de Janeiro é bilionária. Então, como ele está em recuperação fiscal e não está tendo que pagar a dívida, ele está conseguindo levar. Tá? E eu não sei se isso é possível para o município, mas eu acho que seria uma saída, não sei se constitucionalmente isso é possível, mas para Campos a saída seria essa, uma forma de recuperação fiscal, porque o município foi encontrado com as contas quebradas, destruídas. E se houver então a partilha dos royalties em abril, nos moldes que foi aprovado no Congresso, Campos vai ficar ingovernável. Essa que é a grande realidade. Vai ficar ingovernável.
Agora, em termos você, Rodrigo, em termos dessa comunicação, dessa dificuldade toda que o Jorginho está colocando, e de você esse trabalho de enxugar gelo que o governo Rafael teve que fazer, que não é fácil, você acha que isso foi devidamente comunicado à população? Eu acho assim, eu acho que houve tentativa sim, mas eu acho que o que faltou foi um convencimento dentro da própria base mesmo, assim, que faltou muitas vezes, como o Jorginho colocou aqui, esse diálogo para fortalecer a base, os próprios vereadores, para que os próprios vereadores fossem emissores disso. O que aconteceu é que... Epa, semiótica na parada, vamos lá. O que aconteceu foi o seguinte, foi que por mais que existissem, tivesse tido reuniões que dissessem não, porque tá desse jeito e tal, mas não houve um convencimento, não houve esse convencimento de grande parte daqueles vereadores que passaram, que foram muitos que passaram, né? A gente viu ali, a Câmara de Campos foi muito transitória, tipo, né? A chequinho, fez com que isso, né? Então, quando se convencia um vereador, na volta seguinte ele estava indo embora. Aí tinha que começar a fazer um trabalho de novo de convencimento daquele outro vereador que chegava, aí quando se terminar de fazer o trabalho de convencimento daquele vereador, ele estava indo embora. Aí fazia de novo com o outro, e o governo acabou também perdendo tempo com isso, porque tipo assim, você não teve, quando você construiu uma base aliada que seria esse emissor que conseguiria levar isso à frente, ela era desfeita. Então acho que isso atrapalhou um pouco esse... Mas não tem o que fazer, não teve. É jurídico, né? Então, exatamente, mas eu acho assim, isso foi uma coisa que também... Mas isso foi uma coisa também que tem que ser levada em consideração dentro de quando você tem uma base infelizmente essa base em nenhum momento ela foi sólida. Eu quero dizer o seguinte, Jorginho falou aqui que se ressentiu desde lá de trás, citou o caso do IPTU, lá no começo do programa. Sim. Mas é bom exemplo para fazer essa analogia que eu quero fazer. Ele se ressentiu de não ser discutido antes com a base. Sim. Esse mesmo ressentimento de Jorginho não pode ser da população? Não, sim, a população sente isso. Uma coisa eu tenho um problema, eu imponho para você que eu penso essa solução. Outra coisa é chamar você para discutir e você se sentir parte integrante dessa solução. Sem dúvida. Nesse ponto que eu pergunto, o governo pode não ter, assim, falhado? Pode, inclusive, a gente sabe que a própria comunicação em determinados momentos, até na própria relação com a imprensa, ela deixou a desejar em algumas coisas. Eu vejo que se buscou esse acerto, mas até nisso foi um pouco complicado. Tinham respostas que não vinham, né? E eram respostas que não eram cobradas pela gente. Como você mesmo falou, hoje em dia a gente tem como base, né, um tempo real de envolvimento das pessoas. Então, quando algumas perguntas que eram feitas pela gente, da imprensa, de forma geral, eram feitas de acordo com o que a gente tinha. Nós não éramos emissores, era só o veículo da população. Interlocutor, na verdade, né? Sim, verdade. Então, isso muitas vezes faltava, muitas vezes faltou uma resposta, ou faltaram respostas. Então, assim, mas eu acho que é muito reflexo do desgaste que se tem de forma geral diante das contas realmente não baterem. Eu vejo hoje o que as pessoas cobram hoje, elas não têm noção, como o Jorginho colocou. Se você trabalhar com 4 bilhões e perder uma eleição, mostra realmente que alguma coisa não está batendo, que você consegue... tem desgaste também, né? Exatamente. Eram 30 anos de garotismo, né? Ninguém aguentava mais. Mas eu realmente acho que está tudo muito em aberto ainda. A população tem seus motivos, claro, de questionar. A gente tem visto isso diante de problemas que existem na cidade. A olhos, quem anda pela cidade sabe dos problemas que existem, mas não vejo problemas muito diferentes do que existiam no passado, não, quando se tinha um orçamento muito maior. E eu acho que as pessoas às vezes sofrem um pouco de amnésia em relação a isso, sabe? Porque as pessoas andam em Campos como se Campos, hoje falam de buraco como se Campos nunca tivesse buraco, e como se não lembrasse que há um tempo atrás a gente tinha buraco circulado de rosa na cidade, à torta e direita, era sinalizado de círculo rosa, entendeu? Tipo, a gente teve semáforo rosa, mas tinha buraco rosa. Então, tipo assim, então tudo isso tem que ser, sabe, as pessoas parecem sofrendo de amnésia. O problema do transporte parece que nasceu ontem, o problema do transporte. E a outra, sabe? Então essas coisas às vezes que faz a gente, sei lá, sabe, perceber que a população não está errada, tem que cobrar mesmo, tá certa, tem que cobrar, paga seus impostos,
Agora não dá para fulaninho que tem um comércio lá em Venda Nova reclamar que ele não recebe mais cheque cidadão. Porque você tem um comércio lá em Venda Nova, como a gente mesmo viu nas denúncias do chequinho, que tinha comerciante que dava depoimento falando que ele era comerciante e recebia o cheque cidadão. E não dá para essa pessoa questionar. Essa pessoa não tem direito de questionar. Porque ele tinha um benefício que não cabia para ele. Essa questão do chequinho, eu cheguei a conversar um dia com um caixa do Superbom e ela me falou que tinha uma senhora que todo mês ia fazer compra, e ela tinha 10 cartões de cheque cidadão, ela fazia R$2.000 de compras todo mês. Então... deixa eu só me redimir aqui, gente, porque me redimir aqui, eu falei comerciante de Venda Nova. A gente tem ouvinte lá em Venda Nova, só faz de forma figurativa, tá, gente? Não é comerciante de Venda Nova, não, porque eu falei que comerciante de Venda Nova, daqui a pouco eu ligo os comerciantes de lá pra cá, reclamando aqui, que eu falei que tinha comerciante, não é de Venda Nova. Eu disse de forma genérica. Genérica, exatamente. E a questão do transporte também, antes de vir pra cá, Luiz, eu tava lembrando, eu cheguei a pegar a CTC. Eu também, também. Pô, transporte público em Campos sempre foi um caos. Sempre foi. Eu me lembro quando Mas a as CTC pessoas têm vinha, memória a gente falava curta mesmo, né? Tá chegando a carroça. Ainda chamava a CTC de carroça. Passava ali no liceu. Não é? Então, são problemas que já existem há muito tempo. Só que a população hoje, até pelas mídias sociais, ela ganhou voz, né? Com razão. E com razão, tem toda a razão de cobrar, não é? Ela não deu voz, ela sempre teve voz, ela amplificou sua voz. Né? Amplificou a sua voz. Exatamente. A democracia, a população sempre tem voz, nem que seja só de 4 anos, mas ela amplificou. Exato. E jogou em tempo real. Exatamente. Né? Agora, por estar chegando ao fim, podia falar aqui mais um bom tempo. Só 2 coisas para terminar. Quer dizer, primeiro, em rápidas letras, CP da Fundecam, que a gente não falou aqui, a gente tem que falar. CP do Fundecam. E se você acha que a eleição prefeito vai ter, vocês dois, vai ter 2 turnos, se tiver, quem que você vê disputando esse segundo turno? Jorginho e Rodrigo. Deixa o Rodrigo, depois Jorginho, a gente fecha. De relação à eleição, né? Se deixa o Fundecam e Jorginho. Se você acha que vai ser eleição de 2 turnos, e se sim, quem você vê nesse segundo turno? Como eu falei, acho que está tudo muito aberto por conta dessa questão do STF, ainda que vai ser, acho, e a questão também de como vai ser. Dos nomes que estão postos hoje. Dos que estão postos hoje. Eu confesso para você que se for me basear no que eu tenho ouvido nas ruas, os candidatos que aí estão hoje, há uma polarização bem grande. Mas eu acho que se surgir algum nome diferente dos que estão, acho que pode ser que tenha um segundo turno. Provavelmente a eleição em Campos vai ter um segundo turno. Eu acredito que sim. Eu acredito que não vai ter nenhum nome só que se surgir um novo nome, que vou colocar melhor, se surgir um novo nome diferente dos que estão aí, pode ser que tenha sim um turno. Um Romeu Zema, um Itzel. Exatamente. Tá, mas os nomes que estão aí, quem que você vê dentro do segundo turno, quem que você vê lá no segundo turno? Eu vou colocar Rafael por conta por acreditar que ele pode fazer um trabalho ainda forte de rua e acho que de convencimento, mas eu acho que se com os nomes que estão aí, eu acredito que Mérita pode surpreender dos nomes que estão. Atrapalha um pouco o Rafael, mas pode surpreender. Eu acho que hoje dá ainda Rafael e Vladimir. Eu acredito que esse seja ainda o segundo turno hoje, podendo ter total alteração. Jorginho, CP do Fundecam, em rápidas palavras, e como é que você vê outubro aí? A CPI do Fundecam já começou a ter alguns desdobramentos, né? Já tem mais de 14 inquéritos já abertos pelo Ministério Público. Né? Dr. Marcelo Lessa. Dr. Marcelo Lessa, então a gente fica satisfeito com o trabalho sério que a gente fez durante 6 meses, já está começando a surtir alguns resultados, né? E quanto à eleição, eu concordo com o Rodrigo, até porque eu não teria como ficar na base aliada
e declarar apoio ao prefeito Rafael Diniz se eu não acreditasse. Então, eu acredito que eu sei que o momento é difícil, né? Mas eu acredito que Rafael Diniz vai para o segundo turno, né? Agora, com quem ainda não tenho como dizer. Pode ser com Caio, pode ser com Vladimir, apesar de que eu acredito que Vladimir não seja candidato, né? O grupo pode até lançar alguém, mas ele não é candidato, na minha opinião, não é? Mas Rafael no segundo turno, com um possível segundo, se surgir um nome como Witzel, como Rodrigo Zema, né? Como vocês falaram, aí pode mudar todo o cenário. Como falam no estado, para a prefeitura do Rio, Bretas já começa a especular o número de Bretas, que é um nome que tem uma força. Bretas, como Sérgio Moro, se fala presidência, né? Então, acho que tudo vai depender muito dessa questão partidária também, que vai ser muito importante daqui para frente. Acho que isso vai ditar muita coisa. Sim, o próprio Buchaú, não é que ele tenha desistido, ele não conseguiu legenda. E aí eu acho que nesse caso, só rapidinho para fechar, acho que o vereador que está aqui foi muito feliz quando lá atrás ele declarou o apoio dele ao deputado João Peixoto, como o único vereador dos 25 a declarar o apoio ao João Peixoto, né, firmando esse compromisso com o que agora traz a ele a grande possibilidade de se disputar pelo DC, que é um partido consolidado aqui na região pelo trabalho que o deputado João Peixoto faz em todo o estado do Rio de Janeiro. Então, acho que medidas acertadas têm que ser tomadas em determinado, e o vereador acertou lá atrás, quando muitos forasteiros vieram para cá em busca de votos, oferecendo isso também medidas, sempre acontece. Sim, e que não conseguiram, e que hoje não vão conseguir cumprir. E não é à toa que a gente está vendo esse desespero que tem aí de vários nomes hoje dentro da Câmara que sequer sabem onde vão disputar. Entendeu? Então acho que essa medida é acertada. Hoje o deputado... Você está no Patria ainda, não está? Tô, patriota ainda. Colega de Rosinha de Legenda. Nessa unificação. Não, ela não tá no Patriota, ela tá no PROS, recebe até Tá. É do PROS ou do Patriota? Não, tá no PROS. Já saiu até alguma notícia que ela recebe aí uma ajuda de custo de 8 mil e alguma coisa. Então, assim, acho que o João Peixoto, por ser uma pessoa... Hoje o João Peixoto faz parte do governo Rafael Diniz, de alguma certa forma, então isso também tranquiliza muito a postura que o vereador tem hoje de se manter dentro do governo, né? E eu acho que isso tudo vai se refletir agora quando começar essas quando começar realmente as filiações, que a gente vai ver o cenário, né? Quem vai ficar com quem. É uma eleição diferente, uma eleição mais curta, né? Sim. Convenção ali em junho, julho, é bem mais curta, né? Sim, uma eleição totalmente diferente. São 45 dias de campanha só, né? É que eu falo, por exemplo, uma eleição nesses moldes, se fosse em 2014, Marina é presidente do Brasil. Marina Silva. Ela não tem espaço para duas ondas, é uma onda só. Lembra a Marina? Que ela veio, depois que morreu aquele menino Eduardo Campos, ela era vice, assumiu. Isso. Foi um fenômeno aí, mas deu tempo de Dilma e Aécio reagirem. Sim, verdade. Essa eleição nesses moldes é uma onda só. Ela não tem tempo de... Não tem, não. Da contra-onda. Não tem. É verdade. Agradecer demais aos dois, a gente já passou aqui do tempo, o Marco tá ali me olhando. Não, vamos até a redação do Jornal Folha da Manhã daqui a pouquinho. E direto da redação. Anunciar amanhã aqui no programa, vamos repetir uma dobrada também de assessor e assessorado, no caso não é nem assessor assessorado, né? Que aí, no caso é uma dupla mesmo. Murilo Diegues e Silene Tavares aqui amanhã. Vai falar um pouco da história da coluna de Murilo, no qual o Silene é parceiro dele há muito tempo. Que é uma das colunas mais lidas da Folha. Né? E tem uma história já de 20 anos como articulista. E uma passagem exitosa como empresário, no poder público também, na Codenca. E hoje governo Garotinho, governo Sérgio Mendes. E hoje chamando o governo Mocaiber, né? A operação está falando de buraco aqui, toda a operação tapa o buraco no governo Mocaiber, enfim. Amanhã, Murilo Diegues e Silene Tavares. E grande Murilo, que não é nem tão grande mais como era. Murilo hoje é magrinho, elegante. Bem, agradecer a vocês pelo convite. Eu ainda estou, graças a Deus, a minha convivência com o governo Jorginho Virgílio já existe há 18 anos.
Mesmo tendo ficado fora daqui um ano, graças a Deus, ele sempre me manteve muito atento às coisas que acontecem aqui. Para mim está sendo um prazer retornar aqui ao Grupo Folha hoje, né, bater esse papo com vocês. Ainda estou me inteirando sobre algumas coisas, mas espero de alguma forma ter contribuído aqui para o debate. Não, você é sempre bem-vindo e as portas estão abertas, você como é o da Jorginho casa. também. Mas eu também quero agradecer a Luísa, né, o Grupo Folha, por mais uma oportunidade de estar aqui, né, mostrando um pouquinho do nosso mandato, né, e agradecer a audiência, né, da Folha, né, que já estamos sabendo aí que é o veículo de comunicação de maior audiência na região. 57%. 57%. Então é um prazer muito grande de estar aqui nessa legião de ouvintes, né, de participantes na web. Muito obrigado a vocês. E não deixe de ir, vocês dois, ao show do Zé Ramalho, que é uma grande festa de aniversário. Sim, de um ano da Folha. Aloysio, um abraço para você, bom trabalho, bom jornal hoje. Rodrigo, um prazer vê-lo. Claro, você sabe disso e Jorginho também. Obrigado. Então vamos à redação do jornal Folha da Manhã com a repórter Maria Laura Gomes e o direto da redação. Bom dia, Marco. Bom dia, ouvinte da Folha FM. Trago as principais notícias